Olá, pessoal. Meu nome é Shirlene Benfica de Oliveira, sou professora no Instituto Federal Minas Gerais, Campus Ouro Preto, e hoje vou falar com vocês sobre o ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras sobre a perspectiva dos multiletramentos. Neste encontro virtual, faremos uma discussão sobre o ensino de línguas estrangeiras pautado no desenvolvimento das habilidades integradas dentro de uma abordagem de multiletramentos orais e escritos que transcende a visão compartimentalizada. Esta abordagem se desenvolve no âmbito do letramento sociocultural, considerando o desenvolvimento da competência comunicativa nos âmbitos operacionais, saber como fazer, culturais, saber interagir com o outro, críticos, saber ver a língua como um instrumento de poder, e tecnológicos, baseados em Green, 97, Lanks Here and Begin, 97 e LEFO, 2011. Para além do ensino linguístico, discutiremos algumas implicações para as perspectivas críticas, nas concepções de língua, na abordagem de ensinar de forma reflexiva, nos valores sociais, éticos e políticos reconstruídos por meio do ensino da língua, nas formas de identidade e subjetividade que encorajam, melhoram e ou permitem, e na forma como medeia as relações humanas e as relações sociais. A consciência da abordagem de ensinar, aliando teoria e prática, possibilita a ação para a transformação da sala de aula em um ambiente propício ao letramento crítico. Nesse sentido, favorece aos alunos que podem aprender a se posicionarem no mundo como pessoas, para a construção de identidades culturais, individuais e sociais. A língua ensinada pode ser também um meio de aprendizado político, de empoderamento sociocultural, de valorização e ascensão de grupos sociais. Ademais, para que essas discussões possam provocar nos alunos mudanças se assim desejarem. Para iniciarmos, assistiremos a uma declamação de um poema escrito por uma estudante universitária, a Kate Chong, acerca do letramento. O que é letramento? Kate M. Chong. Letramento não é um gancho em que se pendura cada som enunciado. Não é treinamento repetitivo de uma habilidade, nem um martelo quebrando blocos de gramática. Letramento é diversão, é leitura à luz de vela, ou lá fora, à luz do sol. São notícias sobre o presidente, o tempo, os artistas da TV. E mesmo Mônica e Cebolinha nos jornais de domingo. É uma receita de biscoito, uma lista de compras, recados colados na geladeira, um bilhete de amor. Telegramas de parabéns e cartas de velhos amigos. É viajar para países desconhecidos sem deixar a sua cama. É rir e chorar com personagens, heróis e grandes amigos. É um atlas do mundo, sinais de trânsito, manuais, instruções, guias e orientações em bulas de remédios para que você não fique perdido. Letramento é, sobretudo, um mapa no coração do homem, um mapa de quem você é e de tudo que você pode ser. Gostaram do vídeo?
Como vimos, letramento não é repetição mecânica e muitas vezes utilizamos atividades com foco na gramática com o simples propósito de repetir uma regra ensinada ao aluno. Como, por exemplo, nesse exemplo, o aluno só tem que repetir usando as imagens o present continuous. O foco é na estrutura gramatical, as estruturas são apresentadas de forma descontextualizada e o aluno simplesmente decora a regra e aplica em diferentes contextos não relacionados. Além disso, o vídeo nos apresenta que o letramento não pressupõe que todos os alunos tenham a mesma resposta, como nos drills que geralmente aplicamos em sala de aula. Drills orais, drills escritos, em que o aluno repete em grupo, em coral, diversas sentenças isoladas que pedimos aos nossos alunos que eles repitam sem nenhum raciocínio crítico sobre o que estão dizendo. Além disso, o vídeo nos mostra que o letramento vai além do desenvolvimento das 4 habilidades de compreensão e produção oral e escrita, com o propósito do aluno receber o input significativo e produzir essa língua. Dentro da abordagem comunicativa, os alunos e os professores têm que se engajar de forma significativa para a produção da língua. Ao aluno deve ser dada a oportunidade de usar a língua de forma funcional e contextualizada para que ele possa desenvolver as 4 habilidades: listening, speaking, reading and writing. Mas além disso, os alunos devem desenvolver outras habilidades. Por que aconteceu isso? Qual foi a demanda para que os professores e os pesquisadores se engajassem para algo mais além do desenvolvimento das 4 habilidades? Na década de 80, os professores que estavam alfabetizando seus alunos em língua estrangeira e mesmo na língua materna perceberam que o termo alfabetizar já não dava mais conta da modernidade e de todos os aparatos tecnológicos que foram se desenvolvendo. O termo letramento, literacy, surge na década de 80 nos países da Europa e da América pela necessidade de reconhecer e nomear as novas práticas sociais de leitura e escrita que foram avançando e se tornaram mais complexas do que o simples ato de ler e escrever, como preconizava o termo alfabetização. Então houve a necessidade de desenvolver letramento social, letramento de rede com o advento da internet, letramento computacional, para além desse propósito da alfabetização tradicional da época. Ocorreu então uma progressiva extensão do conceito de alfabetização, que era simplesmente o conhecimento do código linguístico e a aplicação dele em diversos contextos. E houve uma mudança, a construção do conceito de letramento, que capacita o aprendiz nas práticas sociais da linguagem e do seu uso nos domínios discursivos. Os letramentos sociais, ou novos letramentos, foram guiados pela apreciação e valorização das diferenças na construção das identidades e da consciência crítica. Então, o aluno com predisposição a aprender, deve ser dado a ele a oportunidade de desenvolver as 4 habilidades, como já foi mencionado, usando materiais autênticos e significativos, com atividades que consideram seus conhecimentos e em que o professor promova interação para que o aluno construa de forma colaborativa a aprendizagem significativa. Vários estudos dentro da perspectiva do letramento crítico foram desenvolvidos entre a década de 80 e a década de 90 para dar conta dessa ampliação do conceito de alfabetização. No entanto, com o advento da internet e a democratização das redes sociais, houve a necessidade de repensar também a forma como os letramentos críticos chegavam às escolas. Um grupo de pesquisadores acadêmicos formados por americanos, ingleses e australianos se reuniram. Esse grupo foi denominado The New London Group e eles lançaram um artigo intitulado Pedagogy of Multiliteracies, Designing Social Futures,
a pedagogia dos multiletramentos desenhando futuros sociais, ele foi publicado na Revista Educacional de Harvard com o argumento de que, com a mudança da nossa vida social, pública e profissional, as relações têm mudado consideravelmente e essas mudanças também transformaram a nossa cultura e as formas de comunicação. Então, o modo de entender e de explicar o letramento também deveria sofrer mudanças e alterações. O conceito de multiletramento propõe mudanças importantes e interrelacionadas. A primeira, cresce a importância dada à diversidade linguística e cultural. Então, os modos de pensar a nossa cultura, a construção de conhecimento, ela é diversa. E com a abertura desse mundo globalizado, a gente precisa entender que temos que negociar com essas diferenças todo momento. A segunda mudança importante é a influência da linguagem das novas tecnologias. O significado emerge de modos variados e multimodais. Os textos orais e escritos são construídos com linguagem verbal, não verbal, imagens estáticas, imagens em movimento, áudio, vídeo. Inúmeros gêneros multimodais são recriados com o advento e o desenvolvimento tecnológico, principalmente no letramento visual, em que a importância social da imagem tem aumentado de forma considerável. Aí me pauto em Cope, Calazantes, 2001 e Roxo, 2012. As manifestações linguísticas são interativas e colaborativas e os modos de construção do significado passam a ser orais, escritos, visuais, espaciais, táteis, gestuais e em formas de áudio e vídeo. A importância, a análise semiótica é aumentada porque nós temos uma gama de visualizações. Então, os estudos de Kress tomam grande importância e eles reconhecem a multiplicidade de significados que combinam vários modos: visual, textual, auditivo e de movimento, como também os contextos sociais. Esses autores defendem uma pedagogia que reconhece a natureza dinâmica da comunicação, a importância de entender e experimentar textos pertinentes culturalmente e de projetar novos textos e novos gêneros que são recriados a todo instante, porque a velocidade de criação é muito grande, e a necessidade de questionar, interpretar e criticar o que é visto e experimentado a todo momento. Ao aluno deve ser dada a oportunidade de fazer essas análises e de construir as produções nesse momento. Essa visão semiótica discursiva da linguagem se preocupa em caracterizar o discurso como prática social. Nessa semiótica social, a língua é entendida como parte de um contexto sociocultural, no qual a cultura, que não é mais a cultura de um só espaço, mas é um contexto multicultural, ela é entendida como produto de um processo de construção social, midiática, e os elementos visuais existem dentro desses sistemas de representação e são moldados por essa multicultura e por essa sócio-história que vai sendo construída. E essa informação visual, auditiva, de vídeo, é sempre carregada de um conteúdo ideológico que deve ser considerada. Bem, vou apresentar para vocês uma prática de sala de aula em que nós, em sala de aula aqui no Instituto Federal, produzimos textos multimodais com os alunos. Então, eu e o professor Alexandre Delfino construímos memes com os alunos do primeiro ano. Como podem ver, essa construção foi possível dentro de sala de aula. Então, os alunos construíram textos multimodais com imagens, textos, com cunho ideológico, porque vocês podem perceber pelas imagens que os alunos fazem uma crítica ao contexto político e social brasileiro que estamos vivenciando no dia a dia. Eles têm a oportunidade de se expressarem na língua estrangeira. E dentro dessa perspectiva socio-interacionista, a língua é um fenômeno social e dinâmico que se volta para as atividades dialógicas. Então, vocês perceberam no Padlet que houve um diálogo entre o contexto sócio-histórico e político que estamos vivendo no Brasil, de corrupção, as mazelas. Vocês perceberam também que esses alunos estão ansiosos com os cortes que a gente está vivenciando aqui dentro do nosso contexto e que vocês aí também estão vivenciando. A língua não ocorre em vácuo, ela é construída num contexto geográfico e histórico. Agora, quais são as variáveis que influenciam esse status dessa língua? Nós percebemos que a língua é um meio de estabelecer relações de poder. Vocês viram em muitos memes
que os alunos criaram, criticando essa situação, né? O status da língua. Que língua é essa que é ensinada na escola? Que língua é essa que esses alunos estão produzindo? Qual é o conceito de cultura ou de multicultura? Que relações de poder interferem na construção da identidade desses alunos, desses professores, desses contextos escolares e desse contexto mundo afora em que esses alunos estão usando a língua estrangeira para se comunicar com o mundo? Bem, devemos, como professores, promover ambientes de aprendizagem que os alunos usem da multimodalidade, que permeia inúmeros gêneros textuais que são construídos com animações, textos escritos, como vocês perceberam, textos orais, hipertextos, imagens visuais, com e sem movimento, som e vídeo. Agora, de onde vêm essas mudanças que eu venho discutindo, dessas mudanças do conceito de alfabetização, de letramento crítico, de multiletramento? Houve uma mudança global, houve uma mudança no estabelecimento das relações sociais e também uma mudança na percepção do papel de se falar uma língua adicional. Mas que fatores essas mudanças estariam associadas? Houve uma mudança do paradigma de globalização e de um processo de internacionalização que, historicamente no Brasil, passou por um processo de complexidade cultural e a gente vivencia isso desde a colonização. Houve um processo de aculturação, mas também um movimento de resistência, né? Houve um processo desigual de modernização e de acesso a essa língua estrangeira. Então, houve um bilinguismo circunstancial funcional, em que a modalidade oral, a língua estrangeira, como era denominada, né, era uma língua de menor status e de inferioridade dentro das escolas, né, em que a gente vivencia até hoje. Muitos professores como vocês nos relatam que reuniões são marcadas na aula de língua estrangeira. Língua estrangeira geralmente tem uma carga horária reduzida em relação às outras disciplinas. Então, a gente tem um contexto de elite que tem acesso a esse multilinguismo, esse bimultilinguismo, esse bimultiletramento. A algumas camadas sociais isso é negado, mas com o advento da internet e a democratização das redes sociais, a gente tem uma possibilidade de desenvolver esse multiletramento com os nossos alunos e desenvolver também dentro da perspectiva do conceito de língua como translinguagem, que transgride todos esses conceitos de língua e descompartimentaliza essa noção de que devemos desenvolver só as habilidades de forma integrada. E para além disso, a produção de significados ela passa a ser mais subjetiva, intimamente ligada ao pertencimento sócio-histórico, ao pertencimento de diversos grupos sociais. Então, os multiletramentos devem ser desenvolvidos e adequados à educação para a promoção de uma abordagem voltada para a construção e o desenvolvimento social, para a transformação contextual. É uma reinterpretação de valores dominantes impostos como verdades universais que podem assim serem desconstruídos e confrontados por meio da reflexão e criticidade. Aí me pauto no Limário Menezes de Souza, 2011. Outra prática de sala de aula foi a construção do livro de poemas Our Voices About Brazil. Ele é o resultado de uma intervenção pedagógica que teve como objetivo discutir os estereótipos a respeito dos brasileiros conforme as orientações do material didático com a unidade Brazil, Our People, Our Culture. O material foi produzido coletivamente a partir da leitura dos poemas I Too, de Langston Hughes, e do poema Exportation Mulata, de Elisa Lucinda. Os alunos apresentaram uma temática mais ampla que abrange a valorização da cultura afro-brasileira, o racismo, o lugar da mulher na sociedade, LGBT, a corrupção, as condições de vida no Brasil. Então, o poema que eles construíram era uma segunda versão do I Too. Então, esses poemas eles foram impressos, foram divulgados de forma impressa e, além disso, foram divulgados nas redes sociais. Eu vou ler 2 dos poemas que foram construídos pelos alunos. O Do It foi feito pelo Olavo Cândido Trindade, ele é do curso técnico em edificações. Say no to racism and the sexism. Leave the conformism. Remove the country from the abyss. Fight against the corruption. Fight for a better education. Accept your brother and collaborate with your nation. Value culture. Minas cheese,
brown sugar, exalt your country, but do not forget, do not spread violence, fight with the power of peace to improve Brazil. Este outro poema, Brazil, My Land, foi construído pelo aluno Dalvan Gonçalves Costa, do curso de mineração. Brazil, my land, my loved land which is so desired, as exploited and almost unloved, where does such beauty, such royalty, so much wealth, who endures so much poverty? Was it royalty? Então, como vimos nessa prática e em outras práticas de sala de aula, a língua estrangeira ou a língua adicional é construída para empoderar, honrar e reconhecer a produção do aluno. Ela é ensinada também como meio de aprendizado político, de empoderamento sociocultural, de valorização do indivíduo que é social e de mudança e ascensão de grupos sociais. Os alunos aprendem a analisarem as semioses, a se posicionarem no mundo como pessoas para a construção de suas identidades culturais, individuais e sociais. Um outro exemplo de prática de sala de aula é o Conversation Club. Ele é um projeto de extensão vinculado à pesquisa em que há desenvolvimento das habilidades integradas, com ênfase na oralidade, nos multiletramentos e no uso das novas tecnologias. Nós usamos no Conversation Club a metáfora da rede. Os alunos, bolsistas, professores, pessoas da comunidade estão em rede ligados pelas semelhanças e pelas diferenças. Os participantes têm características e expectativas diferentes e eles aprendem sempre em colaboração. Para o desenvolvimento das habilidades linguísticas e sociais, são propostas atividades que promovem engajamento e a valorização das relações interpessoais. Os encontros são presenciais semanais, há interação online também. Os tutores são alunos do ensino médio técnico que preparam aulas na língua inglesa em grupos. A cada 2 encontros, o grupo decide sobre os assuntos a serem discutidos. Além disso, eles leem, escrevem e interagem online via WhatsApp e Facebook. As aulas seguem os pressupostos da abordagem comunicativa, com ênfase no uso funcional da língua inglesa, usando materiais autênticos, com temas de interesse dos participantes. Mas, para além disso, o Conversation Club convida pesquisadores para que ofereçam oficinas para eles, como no caso dessa foto. Nós recebemos o professor Ronaldo Gomes, da UFMG, para dar uma oficina de uso de tecnologia nas salas. E o nosso propósito é a reflexão e o replanejamento colaborativo o tempo todo para a mudança das ações. Então, a pesquisa, implementar o plano, observando, gravando as aulas, discutindo, colaborando e fazendo uma revisão e reflexão sobre essa experiência. Mas, para além do desenvolvimento das habilidades integradas, nós também trabalhamos com o tema polêmico como forma de letramento crítico, para despertar o interesse dos alunos, visto que esses assuntos chamam mais a atenção deles e instigam discussões. Incentivamos o pensamento crítico e o posicionamento em relação a um determinado tema, causando uma discussão mais intensa, em consequência por tais temas dividirem opiniões e trazerem à tona perspectivas de realidades distintas. Instigamos uma visão multilateral, deixando espaço para que os alunos se expressem de forma diversa e negociem na língua estrangeira. Esse projeto causa um impacto positivo também no dever democrático desses jovens. Então, durante as oficinas, nós já desenvolvemos discussões acerca das drogas, da corrupção, da possibilidade de viajar no tempo, do orgulho LGBT. Trabalhamos também a questão do adolescente atual que está pedindo socorro por diversas questões. Aqui tem uma foto da discussão do grupo. Nós temos também a participação de alguns alunos de graduação que participam do projeto PIBID, colaboram também. Nós temos pessoas da comunidade interagindo. Aqui é a turma de básico do Conversation Club, também discutindo algumas questões importantes, trabalhando em pares. Nessa atividade, eles estão negociando sentido para a solução de um problema. A atividade utilizada é uma atividade de information gap, em que um parceiro tem metade da informação e o outro parceiro tem a outra metade, então eles têm que interagir na língua estrangeira para negociar sentido, e por isso eles estão sentados dessa forma, em par, e um virado de frente para o outro, para que a interação seja mais eficaz. Neste outro momento, os alunos tutores do Conversation Club estão participando de um evento que foi promovido pela reitoria. Eles estão apresentando os resultados do Conversation Club. Então, nesses encontros, nós propomos oficinas para o desenvolvimento das habilidades orais,
os participantes são estimulados a falar em inglês. Ao prepararmos as oficinas, utilizamos apresentações em PowerPoint, vídeos, músicas, textos multimodais, dinâmicas e outros materiais complementares que consideramos relevantes para o enriquecimento intelectual dos aprendizes sobre determinado tema, em busca do incentivo aos debates. Os temas são escolhidos pelos participantes e geralmente são temas polêmicos. Então, como vimos, é possível trabalhar com a perspectiva dos multiletramentos em sala de aula, em escolas públicas, com e sem recursos. O que o professor deve fazer? O professor deve, primeiramente, estudar as abordagens, ler mais a respeito da teoria e tentar aplicar essa teoria na prática, usando os recursos que os alunos têm. A maioria dos alunos hoje em dia tem acesso à rede por meio de seus celulares e devemos usar essas ferramentas como aliadas da sala de aula. Obrigada.